E aí, eu sou Saor Lucena, instrutor do software bíblico Logos, e eu quero falar com você que gosta de Bíblias de estudo. Se você gosta de Bíblias de estudo, é provável que você tenha alguma em sua casa. E, por mais que essas Bíblias sejam muito interessantes, às vezes você tem a necessidade de fazer os seus próprios comentários ou reflexões a respeito do texto que você lê. Mas numa Bíblia de papel é difícil termos margem o suficiente para fazermos essas anotações, que dirá então um comentário mais abrangente. No Logos, isso não é um problema e você tem como criar aqui a sua própria Bíblia de estudo. Já imaginou que legal? Isso é bem fácil, bem interessante de fazer e é algo que eu tenho feito nos meus devocionais, nos meus estudos bíblicos, nas preparações de sermões. Ao longo dos anos, eu tenho lido a Bíblia, feito as minhas marcações e adicionado ali notas que têm me ajudado a fazer um bom estudo bíblico e assim ao longo do tempo ir desenvolvendo a minha própria Bíblia de estudo. É claro, não estou querendo dizer aqui que eu ou você somos grandes teólogos que vão trazer uma Bíblia de estudo necessariamente para o mercado e que várias pessoas vão ler esses comentários e achar interessantes. Ainda assim, eu tenho certeza que Deus fala ao seu coração enquanto você lê a Bíblia. E esses comentários, essas reflexões que você tem em sua mente a partir da sua leitura são úteis de serem guardados e eu quero mostrar facilmente aqui, mostrar de uma maneira prática como é que você pode fazer isso no Logos. Basta você abrir a sua Bíblia e começar a ler. Mas à medida que você vai lendo, é interessante você saber como usar os destaques e as marcações. Então vamos imaginar que você está aqui e já marcou o primeiro texto, o primeiro versículo da Bíblia. Você tem como escolher aqui as marcações mais recentes que foram usadas, ou você pode criar uma paleta ou escolher uma paleta existente através da ferramenta Destaque. Se você quer entender mais sobre como criar a sua própria ferramenta, o seu próprio estilo, na verdade, de destaque, de marcações, assista ao vídeo que está aqui na descrição onde nós falamos sobre isso. Mas imagine então que você selecionou esse texto e que você quer fazer uma marcação aqui nele. Você quer usar, por exemplo, essa opção aqui. Além de fazer só uma marcação, vamos imaginar que nesse texto você também quisesse fazer um comentário. Você tem caminhos diferentes para isso. Um é do jeito que eu fiz, selecionei, abri a ferramenta Destaque e escolhi um destaque aqui. Um outro, vamos pegar aqui o segundo versículo para mostrar, nós fazemos a seleção e ao invés de clicarmos aqui em um dos destaques recentes ou na ferramenta Destaque, nós clicamos aqui na opção de adicionar uma nota. Nessa opção, a gente vai abrir aqui a ferramenta Notas e nela nós vamos poder fazer escolhas interessantes para o nosso estudo. Então vamos fechar aqui essa barra lateral, que é a barra para filtragens por meio de cadernos, tags, livros e outras coisas, que vai ser algo muito útil para depois você encontrar facilmente suas notas, mas nesse momento vamos minimizá-la clicando aqui nesse botão. E agora vamos ver aqui quais são as marcações que nós temos. Então nós fizemos essa marcação aqui, Gênesis 1:1, Gênesis 1:2. Mas vamos dizer que a gente queira fazer um comentário aqui sobre Gênesis 1:2 ou sobre Gênesis 1:1. Imagine que você quisesse adicionar notas aqui sobre esse versículo. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você pode adicionar um comentário simples, como: olha que interessante como o Espírito de Deus já é mencionado nos primeiros versículos da Bíblia. Então aqui nós já vemos uma menção ao Espírito de Deus, que com o desenvolver da revelação, com o progresso da revelação, nós vamos entender ser uma das pessoas da Trindade, Deus, assim como o Pai. A gente pode fazer essa nota e olha que interessante, quando a gente fecha aqui a ferramenta Notas, mas a gente está passando e encontra aqui esse símbolo de uma nota, nós já temos aqui como observar um texto mostrando qual foi o comentário que nós fizemos e se nós quisermos podemos clicar e ele já vai nos levar diretamente para a nossa anotação, como se fosse aqui uma espécie de nota de rodapé que nós podemos selecionar e irmos direto ao comentário que está feito. Então aqui a gente tem como fazer isso, mas a gente tem como fazer mais edições. Nós podemos, por exemplo, clicar aqui nesse primeiro botão e escolhermos que símbolo nós queremos para essa nota. É comum que algumas bíblias de estudo tenham diferentes símbolos para diferentes tipos de comentários. Por exemplo, você poderia selecionar aqui
a opção de cruz e colocar uma cor roxa, por exemplo, para marcações, para comentários que você fez mais relacionados a uma reflexão devocional. Você poderia também colocar uma interrogação e a cor vermelha para dúvidas que você encontrou na sua leitura. E aqui a criatividade vai lhe permitir ter muitas opções interessantes para fazer essas marcações e as suas seleções. O que eu quero destacar é o seguinte: quando você faz uma marcação, você tem como fazer só o destaque visual, como está aqui, como você tem como fazer só a nota. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui, escolher adicionar uma nota e não colocar nenhum destaque. Então, olha só, tem aqui um símbolo para uma anotação. Eu posso escrever aqui uma anotação, só colocar aqui exemplo. E olha só, se eu passar o mouse está aqui essa anotação, mas não há nenhuma marcação. Então você tem como fazer só o destaque visual, só o destaque para a nota, ou você tem como fazer as duas coisas somadas, que é o caso do que nós fizemos aqui no versículo 2. Tem o destaque visual, aqui o marcador, tem também o destaque da nota. Então você tem como fazer isso da sua maneira. O que é que eu gosto de fazer, e aqui fica uma sugestão. Quando eu não tenho nenhum comentário, quando eu não escrevi nada a respeito daquele versículo, eu uso apenas os marcadores. Então eu seleciono aqui um texto e eu uso uma marcação, seja aqui da ferramenta destaque, seja direto aqui dos destaques mais recentes. Vamos dizer que fosse esse daqui, ok. Mas, quando eu vou escrever algo a respeito daquele texto, alguma observação que eu achei interessante, eu gosto de adicionar, então, um símbolo para alguma nota. Então, vamos dizer aqui esse versículo de Gênesis 1, versículo 1. Vamos dizer que a ferramenta Notas estivesse fechada. Se eu selecionar aqui o texto, ele me dá a opção de editar notas, porque ele reconhece que tem uma nota aqui. Então, vou clicar e ele vai me trazer para cá. Agora, eu posso tanto mudar quais os destaques visuais que eu havia feito, posso escolher algum outro, como eu posso também, vamos até escolher aqui um outro só para você visualizar, como eu posso também escolher um símbolo para essa nota. Então vamos dizer que aqui eu quisesse simplesmente um ícone de nota bem padrão, que é aquele do post-itzinho amarelo, mas você pode personalizar. E aqui a gente coloca um destaque. No princípio de tudo estava o Senhor. A Bíblia começa frisando a existência de Deus como Criador de todas as outras existências. Olha só, você pode criar e colocar a sua própria nota. E aí, se eu fecho, estou andando na minha Bíblia, né? Fui andando, tal, voltei e me deparei novamente com o texto de Gênesis, eu tenho como relembrar, opa, eu já escrevi algo sobre esse versículo. Seleciono e vou ser levado aqui para a nota. Em compensação, quando eu estiver olhando aqui para o versículo 6, eu vou perceber, esse versículo me chamou a atenção, mas eu não fiz nenhum comentário sobre ele. Há versículos que eles são tão óbvios em sua interpretação e no que eles estão desenvolvendo ali, que nem sempre eu faço um comentário, mas eu gosto de fazer a marcação. Eu deixo minha Bíblia toda marcada a depender do meu interesse. E aí você pode marcar então, como eu falei, passagens que você achou que tem um destaque interessante, seja para um conhecimento mais teológico, uma reflexão, uma meditação mais devocional, uma dúvida que você teve, e você pode seguir assim, marcando toda a sua Bíblia. Quando você quiser acessar todas essas anotações, você tem como vir aqui na área de ferramentas e procurar pela ferramenta Notas. Quando você acessar, você tem como visualizar então as anotações que você fez. O que é legal também de destacar é o seguinte, através aqui dos filtros, para esse momento eu vou deixar essa área de filtros maior do que tudo, vou deixar aqui a Bíblia assim. Olha só, eu tenho como abrir aqui os filtros e por meio dela eu já consigo selecionar várias coisas interessantes. Então, por exemplo, quais foram as marcações que eu fiz no livro Almeida Revista Atualizada, que foi essa Bíblia que eu estou marcando. Seleciono e ele filtrou, ele só está mostrando marcações na Almeida Revista Atualizada. Eu tenho também como filtrar quais foram as marcações que eu fiz em Gênesis ou em Mateus. Vamos selecionar aqui de Gênesis. Então ele está me mostrando aqui as marcações que nós acabamos de fazer. E o que é interessante também é que nós podemos criar tags para essas notas ou nós podemos criar cadernos, coisas que vão permitir ainda mais conexões e também uma espécie de organização para essas notas. Então poderia colocar
em todas as notas que eu marquei aqui com roxo, né, são mais devocionais, eu posso colocar aqui uma tag, uma etiqueta para me ajudar nas pesquisas. Eu posso colocar aqui devocional, aperto Enter e agora quando eu venho aqui nos espaços de marcadores eu já tenho essa etiqueta. Então vamos selecionar essa aqui, a outra roxa, vou colocar aqui devocional, ele já vai me mostrar essa opção, vou selecionar e nessa aqui vermelhinha eu vou colocar dúvida e agora vou selecionar. E aí, vamos apagar todos os filtros. Eu tenho como apagar um por um, ou eu posso apagar tudo de uma vez. Vamos imaginar que agora eu quisesse ver aquelas marcações que eu fiz em que eu tenho dúvidas. Então eu tenho como vir aqui em marcadores, procurar aqui por dúvida, e ele vai filtrar e vai me mostrar essa dúvida. Também tenho como vir aqui em marcadores e procurar aqui para a opção devocional. Ele vai mostrar as duas notas que eu fiz alguma reflexão devocional. Então você tem como organizar todas as suas notas, visualizá-las facilmente, tanto diretamente na sua própria Bíblia, como também na sua ferramenta Notas, filtrando por meio de tags e também por meio de cadernos. Quando você vai fazer um destaque, você tem como criar cadernos. Nós falamos um pouco mais sobre isso no vídeo que eu mencionei anteriormente, sobre como criar as suas próprias paletas e seus estilos de destaque. Então dá uma olhada se você quiser entender mais. Mas nós temos como determinar onde cada paleta, cada cor que está numa paleta, nesse estojo de cores, em que caderno elas vão salvar. Eu posso escolher, por exemplo, que seja, vamos criar aqui, ó, vou criar aqui Bíblia de Estudo Pessoal. E agora eu posso dizer que todas as marcações que eu fizer nessa paleta aqui, ó, canetas marca-texto, que elas sejam enviadas para Bíblia de Estudo Pessoal. Agora, se eu fizer uma nova marcação aqui, ó, vou fazer uma nova marcação e selecionar a paleta, que é a certa aqui. Olha só, já apareceu aqui, ó, nota 1. Então, se eu selecionar aqui, eu tenho como ver que nota foi essa aqui. Olha só, tá aqui, ó, a mesma marcação que a gente fez aqui dos versículos 8 a 10. E eu tenho como também transferir outras notas que estavam sem caderno. Então, vamos dizer, essas aqui eu comecei a fazer na minha Bíblia de Estudo, mas eu não coloquei nesse caderno. Eu tenho como selecionar elas e ir uma por uma adicionando aqui no caderno, ó, Bíblia de Estudo. Ou eu tenho como fazer algo mais rápido. Eu posso selecionar a primeira nota, ir até a última que eu tenho o objetivo de colocar nesse caderno, segurar Shift no teclado e selecionar. Ele vai selecionar tudo de uma vez, da primeira até a última que a gente selecionou. Ele me mostrou aqui quais são. E agora eu posso escolher aqui, ó, qual caderno eu quero. Então vamos colocar aqui Bíblia de Estudo Pessoal. E eu tenho como colocar tags também de uma vez só para várias notas de uma vez. Eu tenho como imprimir ou exportar várias notas de uma vez. Eu tenho como fazer vários tipos de marcações diferentes, várias ações diferentes em todas elas de uma vez. Inclusive mudar aqui, ó, o estilo do destaque. Vamos colocar todas aqui em... Vou pegar aqui, ó, cadê a paleta? Essa daqui, vamos colocar todas em amarelo. E ícones de nota, vamos colocar todos esse aqui, o simplesinho. Vamos selecionar ele. E agora eu tenho como clicar aqui, aplicar alterações. E aí, isso vai ser tudo modificado de uma vez só. Então, olha só, agora mudou o destaque. E também o que é interessante é que se eu for aqui no meu caderno de Bíblia de Estudo Pessoal, agora eu tenho todas essas notas aqui. Então, é assim que você tem como fazer notas, marcações, organizar todas elas e criar a sua própria Bíblia de Estudo através das reflexões que Deus tem colocado em sua mente e em seu coração à medida que você vai estudando a Bíblia com atenção, com cuidado, guiado pelo Espírito Santo. Se você tem interesse de não somente aprender com as ótimas notas e comentários de Bíblias de Estudo que outros trouxeram para nós, mas você também quer fazer as suas próprias notas, seus comentários, a sua própria Bíblia de Estudo, o Logos é um caminho para as duas coisas, porque nele você tem várias Bíblias de Estudo para ler, também tem um caminho para você criar a sua própria Bíblia de Estudo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Se tem interesse em outros vídeos, deixa aí também para a gente saber. Fique com os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu!